tarde. Boa tarde. Como é que tá? 8 anos em Bauru já? 8 anos aqui em Bauru, há 12 na Justiça Federal. 12 anos. Fui 4 anos juiz de direito e ingressei na Justiça Federal, trabalhei durante 4 anos em Santos e depois vim para Bauru. Trabalhou em Santos. Durante 4 anos em Santos. Lá é bem mais espinhoso que aqui, não é? O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, então isso traz uma característica própria à atividade da Justiça Federal de Santos. Qual é a abrangência da nossa jurisdição aqui? A jurisdição da Justiça Federal de Bauru, a competência da Justiça Federal de Bauru abrange 32 municípios, de Avaré até proximidade de Conchas. E isso implica uma movimentação aqui no fórum significativa, porque, por exemplo, um caso de um crime praticado na rodovia Castelo Branco, em Avaré, deflagra a competência da Justiça Federal aqui de Bauru. Nossa! E quantas varas nós temos, doutor? Nós trabalhamos em 3 varas, cada vara com 2 juízes, mas o quadro nem sempre está completo porque ocorrem convocações para atuar no tribunal. 3 varas, não, doutor? É muito pouco. Realmente não atende à demanda. A média de processos por vara, a média está em 10 mil processos. Brincadeira. E uma movimentação significativa, se eu tenho uma ideia, a média de distribuição são 200 processos distribuídos por mês para cada vara, um movimento de cerca de 1.200 petições por mês para cada vara, e cada vara tem uma lotação de 13 servidores. Então, são verdadeiros heróis que procuram uma dedicação extrema, altamente qualificados, servidores, e lutam aí para, junto com os juízes, prestar a jurisdição a tempo e modo satisfatório. Quais são os casos que são encaminhados para a Justiça Federal? A competência da Justiça Federal é estabelecida no artigo 109 da Constituição. E, em síntese, a competência da Justiça Federal é deflagrada quando há interesse da União, autarquias federais, como o INSS, o IBAMA, e empresas públicas federais, como a Caixa Econômica Federal, a extinta Rede Ferroviária Federal. Sempre que houver a presença da União Federal, de empresa pública federal ou autarquia federal, como autora ou como réu, a competência é da Justiça Federal para o processo e o julgamento da causa. E daí surgem várias questões. Por exemplo, todas as questões, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal. Então, todos os contratos que são questionados ou situações de inadimplência de contratos vão para a Justiça Federal. Então, tem o FIES, aquele financiamento estudantil, casos de financiamento de imóveis pelo Sistema Financeiro Nacional, questões envolvendo danos morais, muitos casos desses de porta giratória, vai para a Justiça Federal. E no âmbito penal, a competência da Justiça Federal é estabelecida quando o crime é praticado contra bens e serviços da União. E também em casos em que o Brasil é signatário de tratado internacional, como, por exemplo, o casos de tráfico internacional de entorpecentes. Então, o caso de tráfico interno de entorpecentes, que a competência da Justiça Estadual. Caso de tráfico internacional de entorpecentes, competência da Justiça. Tanto entrada como saída. Tanto entrada como saída. Também os crimes praticados a bordo de navios e aeronaves, competência é da Justiça Federal. Tudo isso estabelecido no artigo 109 da Constituição. Eu tenho entrevistado juiz, delegado da Polícia Federal. A dificuldade do Brasil é essa fronteira enorme que nós temos outro dia eu vi pegar um submarino para atravessar o rio que separa o Brasil da Colômbia ali. Eles passavam a droga por um submarino. É brincadeira, né? A cabeça do traficante, né, doutor? Eles têm uma criatividade tremenda. Há casos de tráfico de drogas, que tenho conhecimento, vindo do Paraguai, através de Ponta Porã, Dourados, Ponta Porã é a base, né? Que os traficantes estavam colocando as drogas no útero de vacas. Então, um caminhão boiadeiro carregado de gado e as vacas... Pelo amor de Deus.
uma dificuldade tremenda de apuração e constatação. Acho que talvez um dos grandes problemas do Brasil é ser vizinho do Paraguai. O senhor não pode falar isso, que é um juiz federal, mas que dor de cabeça que dá o Paraguai para nós, né, doutor? E por outro lado também o Brasil também faz fronteira com a Bolívia. E a competência da Justiça Federal da Terceira Região, que abrange aqui, que nós somos vinculados na Justiça Federal de São Paulo, abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Eu fui juiz de direito 4 anos no Mato Grosso do Sul. Cidade, doutor? Eu trabalhei em Campo Grande, Bataguaçu, Brasilândia, Naurilândia, tudo aqui no Rio Paraná. E, bom, a Bolívia é o maior produtor de cocaína e o Paraguai de maconha. E então a rota de tráfico é tremenda para aquela região. Entram carros roubados ou furtados, que são trocados por droga nesses dois países, e, por outro lado, toda a produção é escoada aí pelas vias, ou por Presidente Prudente, ou por aqui por Três Lagoas, que vai passar aqui na região de Bauru. Mas agora eles fazem o seguinte, a cocaína também, eles passam ela, primeiro ela para o Paraguai, e aí ela vem para o Brasil, viu? Eles encontram várias formas. Porque é mais fácil fiscalizar a entrada lá da Bolívia, né? Sabe que um problema, a Justiça Federal de Ourinhos tem uma movimentação impressionante, a gente vê na grande mídia. Drogas entrando via Paraná, via Foz do Iguaçu, ou vindo do Mato Grosso do Sul. Uma vez, eu não sei para um movimento tremendo. Foi pro Fásio. Tem que dar uma medalha para essa polícia aí de Assis Ourinhos. Todo dia eles pegam droga ali, é brincadeira, né? É um movimento muito... E cai tudo para vocês aqui? Quando caracterizada a internacionalidade. Aí vem para cá. Sim, quando a prova, demonstração de que a droga realmente é proveniente de outro país. Mas eu acho que ela é recordista ali de pegar droga, né? Eu não sei se tem um ranking, mas todo dia vocês estão na grande mídia pegando droga naquela região. E como eu estava dizendo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região abrange os dois estados, né? São Paulo e Mato Grosso do Sul. E no âmbito da Justiça Federal, um movimento muito grande é Corumbá, que a fronteira é muito próxima, e também Ponta Porã, que é a fronteira seca com o Paraguai. Então, aqui em Ponta Porã tem 1000 lugares para os caras fugirem, né? Agora, ali já, Corumbá, é uma estrada atravessando o Pantanal, né? Por isso que acho que eles estão jogando para o lado de cá, viu? Ali é mais difícil, né? A não ser avião, né? Ele também vem de avião, joga droga, faz tudo, né? Várias. A criatividade é imensa. Impressionante, né? Agora, mas é o que eu tenho dito aqui na TV Prevê, doutor. É brincadeira o que a polícia, tanto a federal quanto a estadual, tanto a militar, você viu, pega de tráfico de droga hoje. Onde está o erro que esse povo... As penalidades, eles estão saindo muito rápido da cadeia. O que está acontecendo? Porque o cara continua fazendo esse risco. Quer dizer, fica o quê? Fica 1 ano só na cadeia, depois já consegue a lei fala naquelas progressões e tal. Por que o cara continua arriscando do jeito que a polícia está prendendo hoje? Me parece que é um problema social aí que tem que ser enfrentado, né? Não apenas de política penal. Agora no final de abril eu estive no México com o professor Moacir Caram, fomos conhecer a universidade e proferir palestra na Universidade de Guadalajara, e lá eu tomei conhecimento que a pena mínima para tráfico de entorpecente no México é de 30 anos e o máximo de 60. Apesar de uma pena mínima nesse grau elevadíssimo, não houve diminuição no tráfico, ao contrário, as cadeias estão superlotadas e o tráfico permanece intenso. Então, isso é bem discutível. Isso. Me parece que é um indicativo que a pena não é o que vai impedir a prática do ilícito. Vem por aí, me parece um problema social muito grande que
tem que ser considerado, enfrentado E no México o crime organizado é terrível, né? Lá eles matam mesmo. Pelo... Penduraram aqueles caras lá, 30, 40 em viaduto, morto. É guerra de quadrilhas, né? Parece que, pelo que eu pude constatar lá, é muito mais verificado na região da fronteira com os Estados Unidos. Nós não estivemos nessa região. Mas... porque ali a grana está do lado de lá, então os caras... E um policiamento intenso, sabe, Duda? Eu fiquei surpreso com a quantidade de polícia federal, polícia estadual, e qual a imagem exército na rua. Ou não? A polícia. Alto índice de corrupção. Alto índice de corrupção. Tem que ser para estar naquela tráfico terrível que tem lá, né? Infelizmente é uma realidade dos países latinos. Né? E esse negócio de passar aquelas mulas para entrar brasileiro na região deles ali para poder imigrar, eles começaram a matar as pessoas que tentavam imigrar também, né? Para os Estados Unidos. Morreu um montão de brasileiro por lá, né? Que coisa, mas para estar desse jeito tem que ter corrupção policial, né, doutor? Sim. Conheci um professor, membro do Conselho de Justiça de Guadalajara, que ele está, inclusive, fazendo pós-doutorado e a tese dele é sobre a questão da corrupção. E ele me passou informações assim do índice de corrupção, é muito mais alto do que no Brasil e as dificuldades de enfrentamento, o próprio sistema parece que é criado, como ocorre aqui no Brasil em várias questões, é criado para não funcionar. Pois mas veja o exemplo do Rio de Janeiro aqui, né? Quero crer que realmente estão resolvendo os problemas, né? Mas a hora que os bandidos começaram a querer fazer crime dentro da cidade do Rio, fizeram essa política de assumir os morros, que a impressão que dá na grande mídia está tendo um resultado altamente satisfatório, né? Lá no México eles matam adoidado e ninguém enfrenta esses caras, né? Eu não tenho conhecimento preciso da realidade do México, eu fico... Mas não é impressão que dá, não é essa? É impressão, mas eu também não creio muito que seja tão efetiva o resultado dessa invasões de morro. O que parece, eles estão migrando para outros lugares, né? Inclusive para o estado de São Paulo. E às vezes a região litorânea do estado de São Paulo, parece que os líderes do crime organizado lá dos morros, parece que migraram para a região aqui do litoral norte de São Paulo. É uma pena. Neuza do centro da cidade, ela faz a seguinte pergunta: quando que a justiça vai autorizar o pagamento da URP, um adiantamento que o governo deu para os ferroviários, dos funcionários cadastrados? Só depende da assinatura para a Caixa Federal liberar o dinheiro. O senhor sabe alguma coisa disso? Não tenho conhecimento. E nunca, na verdade, eu nunca lá de cima, não tem nenhum processo tratando disso, eu nunca vi nenhum processo relacionado. O que é o RP? Diz que é um adiantamento que o governo deu para os ferroviários. Era da época da inflação, de reposição de URP. Então é aquela coisa. Eu fui dar uma pesquisadinha sobre as atribuições do senhor. Eu estou sabendo que o senhor é um especialista em política indígena. Qual a realidade? A quem compete essa justiça indígena, essa política indígena? É para a Justiça Federal também? O que é, na verdade? Bom, a Constituição, no artigo 109, onde trata da competência da Justiça Federal, estabelece a competência da Justiça Federal para a solução de ações relacionadas a interesses indígenas. Então, sempre que existe alguma questão envolvendo interesse indígena, a competência da Justiça Federal. A questão do direito indigenista, que é diferente do direito indígena, o direito indígena é o direito posto pelas comunidades indígenas para solução dos conflitos verificados
na própria sociedade. E o direito indigenista é o direito feito pelos não-índios para regular as relações com os índios. Até a Constituição de 1988, toda a legislação era posta como se o índio fosse fadado ao desaparecimento, como se o ideal fosse o índio se adequar à cultura da comunidade envolvente, forjada pelo colonizador europeu. Isso é bem identificado no próprio Estatuto do Índio, que prevê que os índios como isolados, em via de integração e integrados. Então, a legislação seria assim, o ideal seria o índio se adequar à cultura do branco. Com a Constituição de 88, isso foi alterado, e vem importando a alteração de próprias leis que vêm sendo elaboradas e do entendimento dos tribunais no trato da matéria. E em 2004, o Brasil ratificou a Convenção 169 da OIT, e que veio dessa forma dar mais força aos comandos da Constituição, assegurando o direito dos índios à diversidade, a serem diferentes e terem direitos específicos, além dos direitos que são assegurados a todos os demais brasileiros. Ou seja, a Constituição e a Convenção 169 da OIT asseguram o direito dos índios manterem a sua própria forma de ser e de viver. Preservar os seus costumes. Sim. Costumes, línguas, tradições e a própria forma de viver. Mas e essas reservas? Tem reserva que é maior que a Suíça, que a Suécia. Não há um exagero aí, doutor? Até porque depois eles ficam tem um tipo de dando aval para que outras pessoas explorem até a riqueza da própria reserva, né? Existem estudos já é comprovado que as reservas indígenas são mais eficientes na proteção ambiental do que reservas ambientais. Já tem esse estudo? Tem estudo comprovado. Também é interessante ponderar que grande parte das comunidades indígenas ficam na região amazônica brasileira. Não só no estado do Amazonas, mas na Amazônia Legal. E essa região é a região de extrema riqueza mineral. Então, me parece que a manutenção dessas terras e a ampliação é até interesse do próprio país, como forma de preservação da riqueza, não só natural, mas a mineral, que será necessário para as futuras gerações. Interessante isso, eu não sabia disso aí. O Pedro Valentim, ele gostaria de ter a opinião do senhor. O que o senhor acha? Se é normal a decretação de sigilo em casos de desvios de verbas públicas? Geralmente o sigilo é uma exceção. A regra do processo é a publicidade. O sigilo é uma exceção. Nesses casos envolvendo questões de desvio de verbas públicas, geralmente ocorre a decretação do sigilo porque houve muitas vezes a interceptação telefônica, que é protegida pela Constituição, ou a comunicação, ou o sigilo bancário, e isso então implica a decretação do sigilo processual, para que não sejam divulgadas informações que a própria Constituição assegura a inviolabilidade, como de comunicações telefônicas, telemáticas ou o próprio sigilo bancário. Não é só a Justiça Federal que pode autorizar uma... Não, a estadual pode também. Também. Não existe hierarquia entre a justiça, sabe, Duda? Isso é importante, às vezes há uma confusão. O que há uma distribuição de competências. A Justiça Federal é mais morosa que a estadual ou também elas estão no mesmo diapasão? Me parece que o que importa muito o acúmulo, o contingenciamento de processos é a própria característica das localidades. Então, certos locais
Por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, Santos, em razão do porto, como nós estamos já tratando, tem uma característica própria, a questão de importação, exportação. Franca, tem as fábricas, tem um movimento imenso. Então, a característica da localidade, da economia local, vai importar a movimentação, a diferença de movimentação nos fóruns. Mas, por certo, tanto a justiça brasileira é morosa e, apesar de todo o esforço, e ainda há muito a avançar. E é importante destacar aqui, Duda, que eu noto uma angústia geral de todos os juízes, Justiça do Trabalho, federal, militar, estadual, a angústia de conseguir enfrentar a demanda com qualidade. É claro. Realmente é uma grande dificuldade conseguir dar conta do serviço com um mínimo de qualidade. E, por certo, isso aí é o desafio de todos os juízes, é uma preocupação muito grande. Todos acompanham. Juiz mesmo, não tem dúvida, né, doutor? E outras formas de solução de conflito, como já vem ocorrendo no que toca aos juizados especiais. Conciliação. E agora o grande incentivo que o Conselho Nacional de Justiça vem dando, na verdade, cobrando e impondo, de certa forma, a todos os tribunais, a criação de centros de conciliação e mediação. Isso decorre de estudos onde verificado que a solução encontrada pelo judiciário nunca alcança a harmonização social. Sempre uma parte vai sair desgostosa daquela solução. Então, isso já vem em estudos das justiças da Europa, dos Estados Unidos que prima muito pela celeridade, e eles constataram que é melhor o encontro de solução pelas partes do que a imposição de uma solução pelo juiz. Tenho dúvida. E agora o Conselho Nacional de Justiça está investindo muito nisso, cobrando, e os tribunais estão implantando, aqui já está em pleno funcionamento aqui em Bauru, no âmbito da Justiça do Estado, trabalho significativo, importante do Dr. Gilmar Garmes, da doutora Ana Carla, foi implantada, fizeram um convênio com uma instituição de ensino e parece que já está tendo um grande êxito. E na esfera da justiça, no âmbito da Justiça Federal, também está sendo realizado todo um trabalho, aqui em Bauru já foi implantado, e nós estamos iniciando os trabalhos, porque na Justiça Federal tem uma característica própria, que uma das partes é sempre o Estado. Então é o INSS, ou a União, ou Caixa Econômica Federal, e que são entes que eles não têm muita liberdade para negociar. Mas dentro da própria Advocacia Geral da União, já estão sendo realizados estudos e treinamentos e encontros de matérias onde possa haver solução. Nós estamos programados aqui, eu fui designado junto com o doutor Diogo Góes de Oliveira, meu colega aqui de Bauru, para atuarmos nessa área também aqui em Bauru. E nós já estamos mantendo contato com a Caixa Econômica Federal, com o INSS. Muito bom isso. E outros órgãos, assim, em geral. E já estão prevendo fazer uma rodagem de mediação em agosto. E ontem eu recebi uma comunicação do tribunal da realização, se eu não me engano, 24 e 25 de setembro, de mediações em casos que estão em grau de recurso. Os processos virão de São Paulo para nós tentarmos achar aí uma solução do conflito através da mediação. Centralizado em Brasília, né? Inclusive qualquer tipo de acordo com previdência, com tudo, né? E agora está havendo essa mudança de mentalidade. Maravilha. Você sabe que os estudos, o custo de um processo para a União gira. O custo de cada processo gira em torno de R$ 1.750 para a União. Na esfera da Justiça Federal, como um ente, uma das partes é sempre um ente estatal, você pode
dobrar esse valor, que tem o custo para a Caixa Econômica Federal, para o INSS. E os resultados são significativos. E você veja, na vara onde eu atuo, tem um processo que são, com uma ação contra o INSS, que são 130 autores. Já estão idosos, são aposentados, que se nós formos seguir as regras processuais, executar a sentença, e não vão ver o resultado. Claro. Então, já tenho contato com o doutor Carlos Rivabense, que é o procurador-chefe, a doutora Simone Anversa, que é a procuradora do INSS que atua junto à primeira vara, e nós estamos achando um meio, vamos dividir em 5 blocos para fazer rodadas de negociação com cada autor, para ver se eles, de forma a evitar toda execução que pode gerar recurso, subir ao tribunal e o autor não vê o resultado. Acabou o recurso, né? E as experiências pelo Brasil são interessantíssimas, sabe, Edu? Tem um caso de ampliação do aeroporto de Viracopos, que se não fosse através da mediação, ia causar um prejuízo extremo. Também na ampliação da BR-101 em Porto Alegre, onde entraram 400 ações de desapropriação. E 400 ações, os juízes se reuniram, acharam melhor encaminhar para a Central de Conciliação, e lá os juízes da Central de Conciliação entraram em contato com o prefeito. E o prefeito foi pesquisar e disponibilizar áreas com escola próxima, centro, e daí passaram a fazer rodadas de negociação em ginásio público aos fins de semana, porque todo o pessoal trabalha, não pode deixar de trabalho E o êxito ao final foi de cerca de 90%, situação que não se verificaria se não fosse através da mediação, ou seja, fosse através do processo. Ia causar um problema social tremendo. Eu vejo com bons olhos, que eu vejo a vara, a extensão da vara da família que funciona dentro da nossa faculdade lá, a doutora Ana Carlos Gilmar, diz que, olha, o que descarregou foi coisa impressionante, tanto é que ampliaram aqui em Bauru as coisas, né? Muito bom. Isso é muito bom. E até a própria resolução 125 do CNJ, que trata da implantação das centrais de conciliação, estabelece e prevê a possibilidade de convênio com instituições de ensino. Mas aqui, especificamente com relação a Bauru, como é uma novidade, nós não temos ainda espaço adequado e servidores. Nós estamos, eu e o Dr. Diogo, estamos optando por muito tranquilo, uma forma cuidadosa, para não criar um outro problema. Você veja que o interessante é que pela resolução 125 do CNJ, que trata das mediações, é prevista a possibilidade de conciliação extraprocessual, ou seja, antes de iniciar a ação, já é encaminhada para a conciliação. Se não for obtida a solução amigável, aí é feita a distribuição. Porque o juizado, e isso é interessante porque os juizados especiais, na esfera federal, aonde instala juizado especial, em pouco tempo ele fica esgotado. Ocorre o que o professor Dinamarco, Cândido Dinamarco, afirma, que é a litigiosidade contida. Como no juizado especial não há necessidade de advogado para propor, para iniciar a ação, onde instala o juizado, já há uma procura muito grande. Então, só o juizado não resolve. Ao contrário, pode em pouco tempo ele ficar afogado e isso acaba importando uma descredibilidade do Poder Judiciário. Então, eu tenho a impressão que aí as centrais de conciliação vão ser um grande meio aí para desafogar e o judiciário, tanto na forma tradicional de prestação jurisdicional, através das varas, quanto nos juizados especiais. Em 2009, o senhor participou de mutirão carcerário que foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Que experiência o senhor traz disso? Foi uma experiência muito rica. Eu fui convocado pelo CNJ para atuar, auxiliar nesse serviço. Passei pelos estados do Ceará,
Mato Grosso do Sul e Maranhão. Especificamente no Mato Grosso do Sul, eu coordenei os trabalhos de ponta a ponta, com resultados significativos, assim, de cerca de 6 mil benefícios concedidos durante o esforço concentrado que foi realizado. É um trabalho que agora se tornou perene e importantíssimo, porque muitas vezes aconteceu de ser verificado situações de réus que não já tinham prazo cumprido ou direito à progressão de regime e aquela situação não estava adequada à lei. Está tendo sempre esses mutirões? Isso foi ganhando um corpo, um grande sucesso, e foi até criada uma diretoria que trata desse assunto, e estabelecida a necessidade dos tribunais que quem cuida dos presídios, dos processos de réus presos, são os juízes de direito, os juízes do Estado, porque só existem 4 presídios federais no Brasil, e que os presídios federais não se destinam ao cumprimento de pena. Isso é importante. Os presídios federais, eles foram criados no modelo de prisão max, como nos Estados Unidos, e eles se destinam a abrigar por um período de um ano, prorrogável por mais um, de líderes de organizações criminosas ou pessoas que, até pela própria necessidade de segurança do condenado ou daquele que está sendo respondendo processo, como aconteceu com aquele colombiano que foi preso em São Paulo, ficou por um grande período no Presídio Federal de Campo Grande. É um sistema, eu tive a oportunidade de conhecer o Presídio Federal de Campo Grande, é um sistema muito interessante, com toda assistência, duríssimo. Permanecem durante 22 horas fechados, a alimentação é recebida na cela, a metragem não me recordo bem, mas 3 metros por 2, e tem a hora do banho, entra água não tem contato com ninguém, mas por outro lado tem assistência psicológica, dentária, fazem todo um tratamento que acontece muitas vezes de os presos chegarem já muito intoxicados, então é um período de desintoxicação, tratamento médico. Sabe que durante o período que eu estava no Mato Grosso do Sul, recebi uma denúncia da OAB de que um preso tinha emagrecido 40 quilos no presídio federal. Foi um dos primeiros casos que eu fui conversar com o diretor, ver o que acontecia. Ele falou assim, ele chegou aqui com quase 140 quilos, hipertenso, diabético, ele perdeu 40 quilos, está muito melhor do que ele entrou. Aí perde mesmo, né, doutor? José Leme é um ex-candidato a prefeito de Bauru. Ele pergunta, doutor Roberto, a Justiça Federal de Bauru, quando faz apreensão de veículos e até de aviões com drogas em Bauru, é encaminhado para o pátio. Eles podem ser leiloados pela própria Justiça Federal de Bauru? Pode, a lei permite que seja realizado o leilão. Mas eu não tenho conhecimento de nenhum bem que esteja apreendido por força de processo que esteja tramitando, pelo menos aqui no primeiro grau. Pode acontecer que algum bem que esteja apreendido na Polícia Federal aqui de Bauru esteja vinculado a processo que esteja em grau de recurso, ou seja, esteja no Tribunal Regional Federal em São Paulo. Mas, em tramitação, na atualidade, eu não tenho informação da existência de nenhum bem apreendido e depositado na sede da Polícia Federal daqui. Não tem notícia? Não. A Elaine, o senhor já respondeu, é da Vila Universitária. Ela quer saber se Bauru vai ter um juizado especial da Justiça Federal. E qual a opinião do senhor sobre o processo de mediação? Pois já está prevista a implantação, que tudo indica ainda neste ano, do juizado especial federal aqui em Bauru. Já estão iniciando os trabalhos do setor de arquitetura e engenharia do tribunal para a adequação do prédio, para a implantação dos juizados, que ele tem a forma arquitetônica é diferente, e
já estão chegando servidores novos, que já estão vindo com designação, já para trabalharem nos juizados, e, ao que tudo indica, aí no segundo semestre nós vamos ter a implantação do juizado especial aqui de Bauru. E com relação à mediação, eu creio que uma solução, é a esperança de solução. E o importante do daqui, no meu pensar, com a instalação do juizado especial e a efetividade dos trabalhos da Central de Conciliação, isso vai resultar numa melhora na prestação do serviço pelas 3 varas aqui da Justiça Federal. Ou seja, vai ocorrer aí uma significativa diminuição das demandas, porque para o juizado especial as causas até 60 salários mínimos são da competência do juizado especial. E com isso nós vamos ter condições de prestar jurisdição de forma mais adequada, econômica e célere, que esse é sempre o nosso desafio. O Charles Trevisan, da Vila Engler de Bauru, ele dá uma coisa interessante. Ele pede a opinião do senhor. Ele gostaria que tivesse uma nova constituinte quanto aos traficantes, porque que eles fossem considerados como traidores da pátria por estarem desviando nossos jovens de um caminho correto. Ele acha assim: qual a opinião do senhor? O senhor não acha que devia ter pena de morte para traficante? A pena de morte no Brasil é impossível existir. Na verdade, o artigo 5º da Constituição prevê que não haverá pena de morte. E a própria Constituição, no artigo 60, que trata da reforma da Constituição, prevê que não poderá haver alteração das normas que tratam de direitos e garantias individuais, entre as quais está o rol do artigo 5º, que é a pena de morte. Então, esse é o núcleo mais tempo na cadeia, né, doutor? Segurar, pegou traficando aí, pegou 15 anos, que fique os 15 anos na cadeia, 20, fica os 20. Não ter progressão para o traficante, né? Eu discordo. Claro, eu sei, claro. Porque a pena, a finalidade da pena é reeducar. Sim. 80% reeducar, lindo, né? E 20% a retribuição do mal pelo mal que foi feito. Retribuição do mal. Se fosse a retribuição do mal pelo mal, é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Isso aí é ultrapassado. Então a legislação brasileira prevê o direito à progressão. A pessoa tem interesse em... Estão assumindo um ponto terrível. O crack, o cara entrou em crack, ou ele vai morrer ou ele vai matar alguém, né? É verdade. Entendeu, né? Então, eu não sei se realmente, eu como educador também penso assim, o lado bonito da lei é esse que o senhor falou, né? Recuperar a pessoa, né? Mas o cara que se envolveu com essa droga maldita aí, quanto mal ele está causando traficando isso aí, né? Tem recuperação um cara desse, doutor? Mas eu faço um paralelo. E um agente público que desvia recurso público da área de saúde, por exemplo? Também. O mal que ele causa para a sociedade. Para mim é o mesmo patamar do traficante. Mas, porém, não é tão mal visto, a questão não é tão bem tratada. Mas veja, o crack é uma droga recente, de 2, 3 anos para cá. Não estou defendendo de forma alguma. O que eu já vi, cara mata a mãe, mata a avó para roubar 20 reais para comprar a pedra do crack, né? Mata o pai, dá facada. Ficou uma coisa. Eu acho que isso vai. Porque o cara, às vezes, usando uma vez só o crack, ele já fica dependente. É o que dizem. Mas, como eu já disse, me parece que é um problema de política social, de saúde pública. Agora, quando você vê no aspecto do administrador público, que desvia dinheiro para educação, dinheiro da saúde, claro. É uma pessoa tão nociva quanto um traficante, no meu pensar. Eu concordo. E talvez, não sei por que isso não ganha tanta repercussão. É porque o 90% dos crimes hoje estão bastante relacionados com o crack mesmo. Ela é a coisa
Entendeu? E outra coisa, eu tenho ouvido, às vezes até de juízes, viu? Há uma dúvida tremenda se tem recuperação o crack até agora, viu? O senhor acha que tem, doutor? E se provar que é irrecuperável, o cara é irrecuperável? Tem que fazer tratamento médico, né? Não, mas... O Estado tem que fornecer. Diz que no mínimo 9 meses você tem que ficar internado do crack, né? Um custo altíssimo, né? Altíssimo. É polêmico, né? Se parassem de roubar um pouco o Brasil, me parece que ia sobrar um pouquinho para aplicar no tratamento, tratamento médico, que necessita tanto traficante como o povo que necessita. Mas é o que eu falo, aqui no Brasil o político que rouba 1 milhão é vagabundo. Nego bom rouba 50 milhões, 100 milhões, né, doutor? Que barbaridade, né? É muita coisa, né? E infelizmente político, a legislação... empresário é um esquema realmente terrível, né? Terrível. Duda, se você visse os valores que na Justiça Federal, na parte criminal, a parte criminal pega muitos casos de sonegação fiscal, não recolhimento de tributos, os crimes contra a ordem do sistema financeiro, conhecido como os crimes colarinho branco. Você tivesse ideia, os valores, a gente passa a tarde, às vezes tem o meu assessor, trabalha comigo, um rapaz ótimo, Roger Donati. Às vezes passa por uma audiência e fala, Roger, se tivesse roubado metade disso, quanto poderia ter sido aplicado? 20 milhões, isso aí na educação, em políticas públicas, enfim. Como é desviado? É uma coisa... coisa de louco. Doutor, infelizmente o tempo esgotou, o papo estava uma maravilha, mas já passamos. Mais alguma coisa, doutor? Não, eu queria agradecer muito a oportunidade e colocar à disposição, e a Justiça Federal está as portas abertas, inclusive há atendimento aos que não têm condições de arcar com as despesas para a contratação de advogado. É só procurar o setor de protocolo, que lá tem a relação de advogados inscritos e que daí são indicados para prestar serviço gratuito e a remuneração é feita pela própria União. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Bom, amanhã nós vamos estar aqui com o delegado de Agudos e Piratininga, porque o que eles desbarataram de quadrilha de traficante ultimamente aí é digno de aplausos pela nossa sociedade. Eu quero agradecer a presença do Dr. Roberto. Já fazia tempo que a gente queria trazer o Dr. Roberto aqui, tivemos essa oportunidade. Esperamos que volte sempre, até com essa inteligência toda, ilustrar a nossa população, vendo aí o nosso diretor do Fórum da Polícia Federal de Bauru. Eu quero agradecer a sua audiência e continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê.